Estamos de volta com o programa Hora do Mestre e na edição anterior nós fechamos o programa deixando uma questão no ar. Relembrando rapidamente, eu falei o seguinte: policiais suspeitam de um determinado indivíduo e mandam um policial se passar por usuário, abordar o traficante e comprar 2 papelotes de cocaína. O traficante, que não trazia nada com ele no bolso, porque não era bobo, então nunca era flagrado com drogas, mas ao ser abordado pelo suposto cliente, foi até uma pedra que estava a 10, 15, 20 metros de distância, levantou a pedra, pegou a droga que estava escondida, voltou até o usuário, o suposto usuário, fez a entrega da cocaína. E aí, policiais o prenderam nesse momento. Essa prisão em flagrante vale? Bom, o pessoal de casa não deve ter a menor dúvida. Lógico que vale. O camarada foi flagrado vendendo cocaína, então vale. Mas a gente vive em um Estado democrático de direito, em que o Estado, quando eu falo Estado, poder público, de uma maneira geral, tem todo interesse em combater o crime, em punir o criminoso, só que o Estado não pode rasgar a lei para fazer cumprir a lei. Em outras palavras, os fins não justificam os meios. Então, de antemão, a gente já pode começar a buscar na memória várias notícias que nós geralmente temos de abusos. Por exemplo, tortura o preso para ele confessar, faz um grampo clandestino, interceptando e gravando clandestinamente uma conversa telefônica e colhendo ali provas contra o acusado. Mete o pé na porta, viola o domicílio do acusado para descobrir provas de um crime, elementos de convencimento de que existe um crime. Estou dando alguns exemplos de violação à lei para poder conseguir provar algo contra o acusado. Isso não pode acontecer. Por mais que o indivíduo seja culpado e mereça pena, o Estado tem que se valer de meios legais, de métodos previstos na lei. Não pode o Estado rasgar a lei para cumprir a lei. Não pode o Estado usar de subterfúgios. E é nessa linha que a gente tem que se pensar, tem que refletir. Pode o Estado se fingir, se passar por um usuário? Não estaria havendo uma fraude, um engodo? Ou isso daí não tem nada demais, porque na verdade a polícia está sendo esperta para poder pegar o criminoso. É uma questão muito discutida, mas que hoje existe uma solução mais ou menos pacífica. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal editou uma súmula 145, trazendo uma solução que para o cidadão de casa não parece muito boa. O que o Supremo Tribunal Federal disse? Não vale a prisão em flagrante pela venda de drogas se a venda foi provocada. Porque nós temos uma hipótese chamada pelo Supremo Tribunal Federal de crime impossível por obra do agente provocador. Ou seja, o Supremo diz que não vale. Mas aí fica aquela questão: poxa, mas o cara estava com a droga ali vendendo. Mas aquela venda foi provocada. É como se eu dissesse o seguinte: por que crime impossível? Bom, você provoca a prática do crime, você atrai o criminoso a praticar aquele crime, qual? Aquela venda de drogas. Não estou falando outras vendas, mas aquela venda que foi feita para aquele policial que se passou por usuário, aquela foi provocada. Mas ao mesmo tempo que você provoca, você toma as providências para evitar que o crime ocorra. Então você, na verdade, não vai permitir que aquela droga saia das mãos do traficante e circule
na mão de um usuário, violando a saúde pública, trazendo perigo para a saúde pública. Por quê? Porque tem policiais ali para prender. Dessa forma, era impossível de o crime ser consumado. É um raciocínio semelhante ao comportamento de disparar contra um defunto. Se eu disparo contra um cadáver, eu estou matando alguém? Não, eu não pratiquei homicídio. Posso falar em homicídio consumado se eu disparei contra um cadáver? Não. Então é homicídio tentado, porque eu tentei, só que estava morto? Também não. Porque a gente só pode chamar de crime a conduta humana que viole um bem ou que pelo menos traga perigo para o bem jurídico, que é alvo da ação criminosa. Como é que eu vou violar a vida de um cadáver se não tem vida? Como é que eu vou trazer perigo para o bem jurídico vida se está morto? Então disparar contra o cadáver nunca vai poder ser crime de homicídio, seja consumado nem ao menos tentado. Então o raciocínio que faz no caso da venda, que eu provoco o criminoso, o traficante para vender, o Supremo diz que é uma hipótese de crime impossível por obra do agente provocador. Eu provoco a minha secretária, a minha empregada, para que ela subtraia R$100, que eu estou desconfiado que ela anda me furtando. Quando ela colocar a mão no dinheiro para enfiar no sutiã, eu dou voz de prisão junto com a polícia. Isso é crime impossível. Eu provoquei o crime, mas tomei providências para impedir o crime de se consumar. Meu patrimônio nunca seria violado, nem ao menos correu risco. É o entendimento do Supremo. Então essa venda aí não vai servir como crime de tráfico. Então ele vai ficar impune? Não. Aguarde nosso intervalinho, nossos comerciais, que eu vou dizer qual vai ser a solução para poder não deixar esse traficante impune. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje. Eu falei, ao finalzinho do programa, que o policial provocar a venda e depois prender em flagrante, essa prisão em flagrante pela venda não vai valer. O criminoso vai ficar impune. Mas calma aí, vai ficar impune? O cara trouxe droga, estava vendendo e vai ficar impune? Bom, tem que lembrar de uma lição que eu já trouxe no programa anterior, que o tráfico, punido com 5 a 15 anos, não é só quem vende droga. Tráfico, punido com 5 anos, crime equiparado a hediondo, é qualquer uma das 18 condutas, dos 18 verbos que estão no artigo 33 da Lei de Drogas. E lá fala adquirir, trazer consigo, guardar, transportar, fornecer, remeter, prescrever. Bom, o fato é que o policial provocou a venda. O ato de vender para aquele policial que se passava por usuário foi provocado e foi preso na sequência. Não vale. Agora eu pergunto, foi o policial que provocou esse traficante a adquirir a droga na boca ou da onde o fornecedor que ele tem para revender? Não foi. O traficante, por vontade própria, em algum momento adquiriu de algum fornecedor essa droga. Foi o policial que induziu, que provocou o traficante trazer essa droga da casa dele, do local onde ele guarda, até a via pública? Não foi. Foi o policial que provocou esse traficante ter em depósito, guardar aquela droga embaixo da pedra para que ele pudesse vender no decorrer da noite, do dia? Não foi. O que o policial provocou foi apenas a venda, que é um dos verbos. Então não posso, eu como delegado, não poderia prender em flagrante, sabendo do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
Não poderia prender em flagrante pela venda, porque a venda foi provocada pelo policial. Mas poderia prender em flagrante pelo fato dele ter trazido a droga com ele e guardado ali na pedra para vender no decorrer do dia, no decorrer da noite. Isso o policial não induziu. Isso o traficante fez por conta própria. Em outras palavras, o delegado prenderia, o promotor denunciaria e provavelmente o juiz condenaria, não pela venda, e sim pelo fato dele ter trazido consigo, guardado embaixo da pedra para vender. Então, aquela provocação que o policial fez serviu apenas para evidenciar que efetivamente ele tinha droga sob os seus cuidados para vender. Pode parecer estranho, poxa, mas vendeu ou não vendeu, prende ou não prende? Vendeu, mas essa venda não serve para fundamentar a prisão nem uma condenação. Ela vai servir apenas para evidenciar que em momento anterior ele adquiriu essa droga, trouxe com ele e guardou embaixo da pedra. Isso por si só já era o tráfico. Não precisava da venda para você falar em tráfico. Bastava evidenciar que ele já guardava a droga para revender. Então, dessa forma, poderia condená-lo sim. Mas se você é estudante, vai fazer concurso para a defensoria pública, ou é advogado e precisa de uma tese de defesa, poderia dizer que nem a venda da droga provocada pelo policial, que se fez passar por um usuário, um consumidor, e nem o fato dele estar guardando aquela pedra, aquela droga embaixo da pedra, poderia ser objeto de prisão, de denúncia, de condenação. Por que não? Porque, muito embora ele tenha trazido por conta própria a droga, guardada embaixo da pedra por conta própria, e só vendeu porque foi provocado, essa venda, porque foi provocada pelo policial que enganou o criminoso, teria contaminado a prova referente às condutas anteriores. Então haveria uma ilicitude em provocar a venda, e essa ilicitude teria contaminado a prova, as evidências das condutas anteriores, ou seja, que ele adquiriu, trouxe com ele e guardava em depósito para vender. Então tem uma tese de defesa, ok? Fica a dica aí para o concurseiro, e mal bem é uma tese que pode ser usada por advogados de defesa. Superado esse assunto, que eu repito, é importante, é ponto polêmico, trago aqui uma outra questão que é muito curiosa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069/90, ou seja, criada em 1990, fala que é crime você fornecer substância que causa dependência química, física, psíquica a uma criança ou adolescente. Já a lei de drogas diz que é crime de tráfico você fornecer drogas que causa dependência química, física, psíquica. Então o indivíduo ele é flagrado vendendo cocaína, fornecendo cocaína para um adolescente na saída de uma escola, querendo viciá-lo, querendo amanhã angariar mais um cliente. Eu pergunto, esse indivíduo vai responder por tráfico de drogas, Lei 11.343, ou vai responder pelo crime do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Vai pegar 15 anos de cadeia, pena máxima, crime equiparado ao hediondo, ou é uma pena de 3 anos, e não é equiparado ao hediondo? O que vai fazer a distinção, que vai permitir que condene de um lado ou de outro, é o objeto material. O que seria o objeto material? É a substância que cause a dependência física, química, psíquica. Se a substância que cause dependência é considerada droga, ou seja, está no rol de substâncias considerada droga pela portaria 344 da Anvisa, aí você vai falar que é a lei de drogas que vai ser aplicada.
é crime de tráfico de drogas, crime equiparado hediondo. Agora, se a substância não está naquele rol da portaria 344 da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que pertence, que é vinculada, melhor dizendo, ao Ministério da Saúde, aí eu vou condenar pelo crime do artigo 243, ou seja, se é cocaína, maconha, cloridrato de cocaína, né, maconha que é cannabis sativa, que tem tetrohidrocannabinol, ou se é cloreto de etila, outras substâncias que a lei considera droga, é tráfico. Mas se for álcool, cigarro, cola de sapateiro, que causam dependência física, psíquica, química, mas que não estão no rol de drogas da portaria 344, aí vai ser ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, então fica aqui essas palavras finais do segundo bloco, e daqui a pouco retornaremos. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje. Estamos falando de lei de drogas. Então agora é importante salientar o seguinte: o artigo 33 da nova lei de drogas, ela prevê 5 a 15 anos para o traficante. Mas a antiga lei de drogas, a lei 6368, uma lei de 1976, previa como crime de tráfico, no artigo 12, as mesmas condutas que estão no artigo 33, porém previa uma pena de 3 a 15 anos. Então, se você comparar a resposta que o Estado dava ao traficante antes de 2006, na vigência da lei anterior, e após 2006, com a vigência dessa lei que estamos tratando hoje, vamos ver que no primeiro momento a lei nova é mais dura, porque o traficante antes tinha uma pena de 3 a 5 e agora 5 a 15, ou seja, a pena mínima era de 3 anos e a pena mínima agora é de 5. E há uma tradição, há uma praxe de aplicação da pena mínima, e tem um porquê, mas nós não estamos estudando hoje dosimetria da pena, mas tem um porquê. Então há uma praxe que normalmente faz com que o juiz aplique pena mínima. Então, no mínimo, ficar 3 anos ou no mínimo ficar 5, quase o dobro, dá muita diferença. Porque um dia a mais na cadeia é muita coisa. Então, no olhar mais apressado, parece que a lei nova ela é mais dura. E a gente aprende que a lei penal ela não retroage. Ela não anda para trás, ela não se aplica a crime antigo. A lei penal só vai ser aplicada a crime antigo se ela for mais benéfica. Então, no primeiro momento, a lei nova é mais dura, não vai ser aplicada a crimes praticados antes dela. Porém, na lei nova, no parágrafo 4º do artigo 33, o legislador previu uma causa de diminuição de pena, que pode fazer com que a pena reduza de 1/6 a 2/3. Então, como é que está o cenário hoje? Bom, pela lei nova, se o traficante for primário, de bons antecedentes, não esteja dedicado, envolvido em organização, em associação dedicadas ao crime de tráfico, a pena dele poderá ser reduzida de até 2/3. Então, vamos fazer uma continha. Vamos imaginar que hoje ele pegasse a pena mínima de 5 anos. Mas se for demonstrada a presença dessa causa de diminuição de pena, a pena que ele pegou de 5 anos poderia ser diminuído de até 2/3. Então, 5 anos, 5 vezes 12 meses, 60 meses, menos 2/3, daria 20 meses. Então, hoje, é possível o traficante primário de bons antecedentes, não envolvido em associação criminosa, voltar para o tráfico, ele pegue uma pena mínima de 1 ano e 8 meses.
menor do que a pena de 3 anos da lei anterior. Então, nesse ponto, pontualmente aí nesse aspecto, para o traficante primário, a lei nova pareceu, e é, na verdade, mais benéfica. Logo, é possível você falar em aplicação da lei nova a crime antigo, desde que seja um traficante primário e com bons antecedentes, e não envolvido com associação criminosa, voltada para o tráfico. Ainda que ele já esteja condenado, ainda que a sentença penal já tenha transitado em julgado, ainda que já esteja cumprindo pena, ele poderá muito bem, através de seu advogado, pedir para que o juiz responsável pela execução penal faça um novo cálculo de pena com base na lei nova. É um exemplo de retroatividade da lei penal mais benéfica. Nesse ponto, ela é mais benéfica. Bom, nosso tempo começa a terminar, a gente vai falar rapidamente do crime do artigo 34. O crime do artigo 34 tem os mesmos verbos do 33. Só que no 33 é adquirir, importar, exportar, manter, ter em depósito. Lá você tem uma pena de 3 a 15 anos. Aqui no artigo 34, a pena é de 10 anos no máximo. Então, 33, 5 a 15, e aqui no 34, no máximo vai ser 10 anos. Por que a diferença? O que muda? O que muda é o objeto material. O que é isso? É aquilo que é alvo da ação do criminoso. Se o que ele tem é droga, então é artigo 33. Mas se ele não tem droga, mas tem apenas o maquinário, instrumentos, objetos que são empregados na produção da droga, aí é o artigo 34. Mas se ele tem as duas coisas, ele é flagrado pela polícia com droga e com balança de precisão, saquinho de sacolé, substância para misturar na cocaína para render, tem éter, sei lá, álcool, o álcool específico para a produção de drogas. Se ele tem, por exemplo, sei lá, usa alguns instrumentos para separar drogas. Bom, se ele tem as duas coisas, drogas e o equipamento para produzir a droga, ele vai ser condenado só pelo crime de tráfico do artigo 33, que vai absorver o crime de possuir esse maquinário, esse material. Mas é possível que quando a polícia chegar até a residência ou o local onde um traficante guarde droga, não encontre a droga, mas encontre todo o maquinário que é usualmente empregado na fabricação, na produção, na preparação da droga. Então, pode ser preso em flagrante só porque está com esse material. Pode ser condenado só porque está com esse material, ainda que não tenha sido pego droga com o indivíduo. Mas é óbvio que a autoridade, delegado, promotor e o juiz vai ter que ter diante de si elementos que demonstrem que esses equipamentos eles são destinados à produção, preparação, fabricação da droga. Porque eu posso ter uma balança de precisão e não uso para preparar droga. Então, a gente vai ter que demonstrar que é para essa finalidade. Temos o crime do artigo 35, que é o crime de associação para o tráfico. É semelhante ao antigo crime de quadrilha ou bando. Porque se eu tenho uma quadrilha especializada em roubar bancos, fora os crimes de roubo, que eu vou responder por cada roubo que eu praticar, já tem um crime de quadrilha, que hoje a gente não chama mais de quadrilha, que o artigo 288 do Código Penal teve a sua redação alterada. Vai ser objeto de uma outra conversa. Mas o mesmo raciocínio é o tráfico. Basta eu me associar com permanência, com a intenção de ser um vínculo permanente a um traficante, que eu vou estar praticando o crime de associação para o tráfico. Se eu efetivamente traficar, eu vou ser autor do crime de associação para o tráfico e também crime de tráfico. 2 crimes. E aí fica a dica para o concurseiro. O crime de tráfico é crime equiparado a hediondo, mas o crime de associação para o tráfico, embora haja alguma divergência, não é considerado, não é equiparado a crime hediondo. Então, se demonstrar que essa pessoa está associada de forma permanente com o traficante ou com o fim de praticar tráfico, além do crime de tráfico, temos o crime de associação para o tráfico. Agora, se eu eventualmente
vi a polícia se aproximando e gosto do traficante, porque eu gosto de bandido, sei lá, ou porque ele me ajudou quando eu precisei, e eu, para retribuir, corro e aviso para o traficante que a polícia está chegando naquela comunidade que é dominada por ele. Ou seja, eu ajudei eventualmente, eu funcionei como um informante eventual, esporádico, sem estar associado ao traficante. Eu não vou responder por associação ao tráfico, não vou responder pelo crime de tráfico, vou responder apenas como informante. Aí o crime é do artigo 37, que a pena chega a 6 anos, é uma pena bem menor. Bom, essas são as palavras finais sobre a lei de drogas. Poderíamos falar várias outras coisas, o tema é muito fecundo, mas vamos encerrar por aqui esse tema e no próximo programa traremos outro tema de interesse geral. Espero vocês aqui na semana que vem. Procurem meu curso preparatório para concurso, A Hora do Mestre. Nós temos um quadro, temos esquemas gráficos, slides, bateria de exercícios simulados que vão ajudá-los a passar no concurso público. Um abraço e fiquem com Deus.